Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao programa Vida e Escritura, quando vida e escritura se encontram. Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse programa semanal aqui da nossa igreja, da IPN, onde nós temos o objetivo de compartilhar a palavra de Deus e de dizer, de refletirmos aqui como que a palavra se conecta à nossa vida e a nossa vida à palavra de Deus. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você estava ansioso por esse programa? Hã? E aí, Diogo, estava ansioso aqui? Estava ansioso. Ué, mas será que pode ficar ansioso pelo programa? Ah, semana que vem vai ter um programa, vai ter um programa. Exatamente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Vou falar mais sobre o tema aqui, mas espera um pouquinho aí. Não fica de modo algum ansioso, né? Então, esse assunto pega o nosso coração, né, de várias formas. Nós vivemos num mundo caído e temos, então, essa experiência, né, diária de lidar com várias coisas na nossa vida e, obviamente, a ansiedade é uma delas, né? E lembrando também, antes da gente começar a falar do tema aqui, que você pode participar do chat conosco aqui. Então, você pode dar o seu boa noite, falar de onde você é, fazer a sua pergunta também para interagirmos aqui. Eu vou fazer uma exposição do tema, eu vou falar a respeito disso, mas também você vai me ajudar hoje aqui nesse programa mandando a sua pergunta, mandando a sua observação, falando talvez de um texto bíblico, né, que impacta o seu coração quando se fala sobre ansiedade, que é o tema que nós vamos falar aqui, que eu já vou falar o tema, o que Jesus ensinou sobre ansiedade. O que o nosso mestre tem a dizer ao nosso coração quando nós lutamos contra a ansiedade e vivendo num mundo como esse que nós estamos aqui. Mas agora, nós vamos lançar uma enquete para vocês, e a enquete, ela exatamente vai dizer o seguinte: você sabe a diferença entre ansiedade e cuidado diligente? Então, aí no chat, onde você está aí do seu lado, podendo ver, nós vamos lançar uma enquete e nós queremos a sua participação. Você sabe a diferença entre cuidado diligente e ansiedade? E aí, produção, já lançou o chat? Então aí você vai poder colocar sim ou não, se você sabe. Se você quiser dar uma descrição também, falar alguma coisa a respeito do que você conhece a respeito desse tema, ah, escrevendo ali no chat, também você pode fazer isso. Mas a pergunta é, você sabe a diferença entre ansiedade e cuidado diligente, viver ansioso e viver, né, com um cuidado normal? Será que existe isso? Será que a Bíblia trata sobre esse tema? Será que a Bíblia fala sobre uma preocupação que não seria ansiosa e uma preocupação que é ansiosa? Então, aí no chat você vai poder colocar sim ou não, e nós depois vamos ver aqui o resultado do chat, ok? Bom, vamos lá. Vamos ver a sua participação aqui. Alguns irmãos já mandaram aqui pra gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui. A Ana Maria Soares, boa noite. Boa noite. Ana Maria, nós temos a Sonia está sempre aqui com a gente, né, Sonia? Deus abençoe sua vida. Ansiedade, tenho muito a aprender sobre isso. Todos nós temos aqui, né? Nós temos também a Eneida Garcia, amém, Sônia. Gláucia, boa noite. Caroline, boa noite, irmãos. Rebeca, nós temos também aqui, boa noite a todos. E temos também aqui a Karina, a Cássia, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós temos também a Cássia Nunes, boa noite, amados pastores, todos que estão nesse estudo. Rafaela, a paz, irmãos. A Odete, boa noite, a paz do Senhor Jesus. E colocar aqui, não faz ideia dessa diferença? Então fica aqui, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema de ansiedade, e você vai poder participar, colocando as suas observações no chat, participando aqui conosco e também falando sobre a diferença entre cuidado diligente e ansiedade. E uma outra pergunta, que não vai estar no chat, mas para você poder pensar é, será que é possível ter uma vida sem ansiedade? Será que é possível viver no mundo que nós vivemos sem viver ansioso? O que será que as Escrituras falam conosco a respeito disso? Bem, a partir desse momento, nós vamos então entrar no nosso tema, o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, mas antes eu quero introduzir dizendo de uma forma geral o que a Escritura fala sobre esse tema, trazendo o seu coração para mais próximo aqui do que a palavra do Senhor tem a dizer, e para que nós possamos ter mais conhecimento a respeito disso também. Bom, de acordo com a Escritura, a ansiedade é um assunto muito sério. Nós temos vários lugares da Escritura, Jesus inclusive ordenando aos seus discípulos que eles não deveriam andar ansiosos, em Mateus 6, 25.
De maneira semelhante também, nós vemos lá no Novo Testamento também, Paulo escrevendo para Filipenses 4:6, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. E sabe uma coisa interessante? Esses versículos e outros que nós vemos na Escritura, eles não soam para a gente, ou eles não representam simplesmente um conselho amigável, como a gente faz com algumas pessoas, né? A gente chega, por exemplo, para algumas pessoas mais ansiosas e fala assim: não fica ansioso, né? Não precisa ficar ansioso. A gente dá um conselho amigável, inclusive um conselho bíblico, né? Ou então a gente fala assim: não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Às vezes é a forma que nós colocamos para poder trazer uma tranquilidade para aquele coração. Mas as palavras de Cristo e a palavra de Paulo em Filipenses não são somente conselhos amigáveis, são ordens bíblicas, são imperativos para a nossa vida. Ou seja, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ou, como Jesus disse, não andeis ansiosos também pela vossa vida e em vários aspectos, né? Então perceba que quando a gente fala sobre ansiedade, apesar de ser um tema recorrente na nossa vida ou de pessoas que estão próximas de nós, a Bíblia ela é bem clara em nos ensinar e dar instrução de que tanto o Senhor, e uma das coisas que Jesus disse sobre a ansiedade, quanto também o ensino paulino no Novo Testamento, é que nós não devemos andar ansiosos. Não é? Então, esse é um tema que é recorrente na nossa vida, como experimentar isso, né, na nossa existência, mas ao mesmo tempo o Senhor e as Escrituras trata desse tema amplamente, nos mostrando o modo como nós devemos viver. Agora, sabe uma coisa interessante? Lembra da enquete que você respondeu? E nós temos já alguma resposta da enquete aí, pessoal da produção? Temos? 19 respostas. Tem a porcentagem de sim e não? 79 não sabe a diferença e o restante, então, sabe a diferença. Você que não sabe, você que sabe, escreve aí no chat qual é a diferença entre uma e outra para que nós possamos, então, bater um papo a respeito disso, enquanto eu vou explicando biblicamente aqui sobre essa perspectiva da enquete. Então, olhando aqui para a enquete, nós temos essa porcentagem. Mas olha só, é uma coisa interessante. A Bíblia, ela nos proíbe de viver ansiosamente, né? Só que a Escritura, ela também amplia esse tema em vários aspectos, e um deles é mostrar que nem toda preocupação é pecaminosa. Mas aí tem uma coisa muito importante também que eu preciso te dizer antes. Você está me ouvindo dizer aqui, ora eu uso a palavra ansiedade, ora eu uso a palavra preocupação. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque, biblicamente, as palavras que se referem à ansiedade e preocupação, elas têm o mesmo conceito, elas são as mesmas palavras que dão origem a uma palavra como preocupação e também ansiedade. E às vezes a Bíblia vai traduzir como não vos preocupeis. Às vezes a Bíblia vai traduzir como não andeis ansiosos. Então a Escritura ela usa uma hora uma palavra, outra nesse sentido, para descrever o estado do nosso coração com relação ao não viver ansioso ou ao viver ansioso e aquilo que isso traz, né, de recorrente na nossa vida. Agora é interessante que a Escritura diz que nem toda preocupação e nem todo estar ansioso é pecaminoso. Sabia disso? Você sabia que a Escritura fala sobre uma ansiedade que em si não é pecaminosa? Vamos para o texto bíblico? Olha só que interessante. Paulo, ao exercer o ofício pastoral dele, né, o seu chamado pastoral, ele experimentou um viver ou um estar ansioso e uma preocupação que nós poderíamos dizer piedosa. A gente vai entender essa diferença daqui a pouco. Ele informa aos Coríntios, por exemplo, você pode abrir aí na sua Bíblia, que além das outras dificuldades que ele enfrentava, lhe pesava diariamente, aí vem o texto bíblico dizendo, a preocupação com todas as igrejas, segundo os Coríntios 11, 28. Nesse versículo, a palavra que Paulo usa aqui para falar sobre preocupação e ansiedade é a palavra grega para preocupação. E é uma forma de um substantivo nesse texto aqui, falando a ideia de estar ansioso. Ele está ansioso por todas as igrejas. Ele tem uma preocupação pelas igrejas de Cristo, né? E, inclusive, essa mesma palavra que Paulo usa para se referir como ele estar preocupado e ele estar ansioso com relação ao trabalho, né, a vida daqueles irmãos em Cristo, é a mesma palavra que ele usa em Filipenses 4:6, que eu citei aqui no início, dizendo para não andeis ansiosos
de coisa alguma, né? Então, apesar disso, que Paulo descreve aqui para esses irmãos não é uma ansiedade pecaminosa, porque ele proíbe isso em outro texto. Mas agora ele está dizendo, né, inspirado pelo Senhor, obviamente, ele proíbe lá, mas aqui ele está dizendo, olha, eu tenho uma preocupação pela igreja de Cristo. Eu tenho uma preocupação com o crescimento daqueles irmãos. Inclusive, lá em Gálatas, Paulo escreve que ele tinha dores de parto até Cristo ser formado naqueles irmãos. Bom, e aí? Nós chegamos num assunto interessante, né? Podemos, não podemos? Qual que é a diferença básica entre uma ansiedade pecaminosa e uma ansiedade não pecaminosa? E, particularmente, eu gosto de usar a palavra, mesmo a mesma palavra no grego, mas eu gosto de usar uma expressão como cuidado diligente. Eu acho que isso faz com que, didaticamente, a gente distinguir, né, ou ver a diferença entre a ansiedade pecaminosa e esse cuidado diligente que nós podemos ter. Então, nós vemos sim na Escritura algumas formas que são contrastantes de preocupação. O que é apropriada e certa, que eu chamo de cuidado diligente, e outra que é contrária à vontade de Deus, de fato. Né? E é uma coisa importante nós entendemos aqui, que o Novo Testamento ele usa as mesmas palavras para os dois tipos de preocupação ou os dois tipos de ansiedade. Paulo usa a mesma palavra encontrada em Filipenses 4:6, dizendo, né, e também presente em Mateus 6:25, que será o nosso texto depois lido aqui para reflexão. Então, de maneira semelhante, Paulo, a igreja de Filipos recomenda Timóteo como alguém do que qualquer outro entre os seus colaboradores, sinceramente, olha o texto, cuide de vossos interesses, ou se preocupe com o interesse e pelo bem-estar deles, Filipenses 2:20. Então, o que nós temos aqui? Uma perspectiva bíblica onde se contrasta um cuidado, uma preocupação, um envolvimento que eu preciso ter de agir, de ter preocupação, ou de até estar ansioso no sentido de cuidado diligente, contrastando com também a verdade bíblica dizendo que eu não posso estar ansioso por coisa alguma. Agora, ao citar esses textos e ao pensar um pouquinho sobre o cuidado diligente que Paulo descreve, contrastando com a ansiedade pecaminosa, você consegue perceber uma grande diferença ou alguma diferença entre as duas no próprio texto? Pensa um pouquinho comigo. Enquanto Paulo está descrevendo sobre a sua preocupação e o cuidado diligente com a igreja, qual é o foco do apóstolo Paulo? O que ele está ensinando a respeito disso? O que ele está realmente querendo quando ele diz assim, olha, eu estou preocupado com a igreja do Senhor? Agora, quando Jesus diz, e o próprio Paulo diz, não andeis ansiosos, não preocupeis, no contexto também desse texto, qual que é a ênfase que está ali? Qual ênfase eu tenho em um e qual ênfase eu tenho em outro? Tá? Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas eu quero ir lá para o chat para ver se o pessoal está participando e sabe a diferença entre uma coisa e outra, né? Bom, eu parei aqui na Cássia Nunes, boa noite. Rafaela Costa, paz, irmãos. Odete. Gilberto, aliás, Gilberto Dias diz, boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Né? Nós temos também aqui a Rafaela Costa, que saudade de ouvir o pastor Tiago, o acompanhava na IPP, então, nos acompanha aqui também na IPN, né, na Igreja Presbiteriana Nacional. Luciano, boa noite. E Silvia Reis, boa noite também. E aqui, olha o chat, nós temos sim, 20% sabe e 80% não sabe. Você sabia, Diogo? Já votou? Votou não, também não sabia disso. Exatamente, interessante ver que as pessoas não sabem dessa diferença, né? Mas você vai ter a oportunidade de ouvir, né, e de falar a respeito disso hoje. Então, começando a dar para você essa diferença, a grande questão é que a ansiedade pecaminosa, ela está com foco em si mesmo, nas próprias preocupações, no próprio cuidado e principalmente no desejo do controle, ou querer controlar com relação ao futuro. Enquanto um cuidado diligente é você fazer o que você precisa fazer hoje. É você cuidar como deveria cuidar, é você ensinar como deveria ensinar, independente do contexto, mas você não querer ter o controle sobre as coisas e você confiar na soberania e no cuidado de Deus. Basicamente, são essas diferenças, mas que a gente vai explorar daqui a um tempo. Bom, a definição bíblica
para a ansiedade que está relacionado com a ansiedade pecaminosa, ela tem a questão interessante na escritura de mente dividida. Uma pessoa que ela está agitada por dentro, a ponto de estar dividida entre presente e futuro, e também estar dividida entre crença e não crença. Porque a ansiedade, ela traz esse aspecto, né? O aspecto em que você sabe que tem que confiar no Senhor, mas ao mesmo tempo você quer tomar o controle. Olha só, algumas frases interessantes que nós falamos algumas vezes quando a gente trata sobre ansiedade. Eu não sei se você já passou por isso, mas a gente passa por um processo assim, vai acontecer alguma coisa, a gente não tem controle, na verdade a gente não tem controle de nada, em nenhum tempo, né? Mas a gente tem a ilusão do controle, né? Então algumas frases revelam aquela ideia do nosso coração, por exemplo, agora fiz tudo que eu tinha que fazer, vou entregar para Deus. Ué, mas nunca esteve lá, quer dizer, você tirou de lá, fez o que tinha que fazer, não deu certo, aí você fala, agora eu vou colocar lá, né? Ou então, aquela coisa que você experimenta no sentido assim, você sofre, tem uma gastrite nervosa aí, né? Tem questões até psicossomáticas e tudo mais. Aí quando chega lá no final, você diz assim: olha só, realmente Deus estava no controle. Bem, mas você sofreu todo o processo até chegar lá. Né? O desafio bíblico para o nosso coração é que nós lidemos com a ansiedade numa perspectiva de que nós confiemos em Deus, não só depois que chega lá no final e diz assim: Deus realmente está no controle, olha só. Não, mas isso tem que ser feito antes, né? No sentido de inclinar meu coração e pedir isso ao Senhor para que eu confie nele nesse aspecto. Então, a definição bíblica, quando nós entramos na perspectiva de uma ansiedade pecaminosa, nós temos a ideia de uma mente dividida. E quando Jesus trata sobre isso, que a gente vai ler o texto de Mateus, ele tem essa perspectiva de homens de pequena fé. Né? Ou ele fala assim, você crê que Deus cuida das aves? Então, tem um aspecto relacionado com crença, com cuidado, com providência, né? Com controle também. E o texto de Mateus, capítulo 6, que nós vamos ler aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa também, nós vamos ler. Então, só para a gente recapitular aqui, você entendeu que a Bíblia fala de, contrasta entre uma preocupação que seja um cuidado diligente que nós podemos ter, ou uma preocupação pecaminosa, que é a nossa mente dividida, que é afetada diretamente pela incredulidade. Então, entendeu essa diferença? Percebeu a diferença entre uma e outra? E, principalmente, um cuidado diligente não tem o foco em si mesmo, mas na soberania e no cuidado de Deus. Enquanto uma ansiedade pecaminosa tem o foco dos seus cuidados, mesmo que seja com o outro, mas ela se coloca ali também no sentido de eu quero estar bem, eu quero que o outro esteja bem para eu ter paz, para eu ter tranquilidade. Seja em coisas da vida, ou seja, né, como comida e bebida, ou seja também em outras situações, como doenças e tudo mais. Mas abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do verso 25 até o verso 34, e esse texto vai ser a base para que nós então possamos refletir aqui a respeito dessa ansiedade pecaminosa. O texto fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Por isso, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha só o que o Senhor diz com relação à ansiedade que toma o nosso coração pelos cuidados
começando, né, dos cuidados básicos da vida até outros cuidados que podem atrelar também o nosso coração. Olha, uma coisa importante que você precisa entender aqui. O contexto dessa fala de Jesus, dos versos 20 a 35, tá? Jesus faz uma conexão com aquilo que ele está dizendo antes no texto. Só para a gente poder entender, Jesus fala antes dos tesouros transitórios, dos versos 19 aos versos 21, e o anseio pelas riquezas terrenas ofusca a visão moral. Jesus diz isso nos versículos 22 a 23. Então, quando entra aqui no texto que nós lemos, Jesus faz uma argumentação nos explicando que não devemos ficar ansiosos. Ele amorosamente ensina os seus discípulos, que chama eles de homens de pequena fé, mas com graça e misericórdia o Senhor os ensina dizendo: vocês não precisam viver dessa forma. Vocês não devem, né? Não devem viver dessa forma, e o Senhor então argumenta isso. Por isso que o nosso tema de hoje é o que Jesus ensina, o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, né? Então ele trata de um argumento nos levando a entender várias coisas práticas com relação a esse cuidado e também uma coisa importante que Jesus faz aqui, ele vai ao coração, à raiz do problema aqui e do pecado da ansiedade, né? Então, uma outra pergunta que você pode fazer hoje é: o que está por trás do pecado da ansiedade? O que está relacionado com esse assunto e que toma o coração das pessoas? Bem, voltando aqui para o chat, deixa eu ver se o pessoal tem participado aqui. Nós temos o César Andrade, a Lucília aqui, boa noite, a paz do Senhor, Juliane Freira, boa noite, Maria de Lourdes, Vivi, tem que confiar antes de sofrer. Esse é o grande desafio que a gente tem que fazer, né? Não passar pelo processo e dizer: Senhor, me dê graça. A gente vai entender como a gente pode fazer isso. E também o José Arnaldo aqui dizendo boa noite. Bem, mande sua pergunta, mande a sua observação, mande o seu texto, o qual fala ao seu coração com relação a isso, mas nós voltamos aqui com relação também à palavra de Deus nos ensinando sobre ansiedade, aquilo que o Senhor fala no nosso coração. Agora, uma pergunta que eu não fiz aqui, e que eu acho que a gente tem que ser feito, e você nem precisa ir para o chat, não precisa nem ter enquete aqui para isso. Você é ansioso? Você ficou ansioso hoje? Estava ansioso? Né? Passou pelo processo da ansiedade, ou dizendo: meu Deus, o que eu vou... talvez por coisas do trabalho, coisas da igreja, coisas de casa, né? Como é que foi seu dia hoje, né? Avaliando o seu coração, quais foram os motivos da sua ansiedade? E uma coisa interessante também pensar no aspecto de não só do motivo circunstancial, mas daquilo que também pode, de alguma forma, tomar o nosso coração, né? Agora, nós vamos aqui dar passos para a gente poder entender um pouquinho sobre o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, que é um ensino para o nosso coração, uma advertência para o nosso coração e também um consolo para o nosso coração com relação ao ensino do Senhor Jesus Cristo, tá? E eu quero dizer parte 1, o primeiro, o segundo, para você ir elencando aí, e se você quiser também, se a nossa produção quiser escrever no chat, aí, você pode colocar para o pessoal também ficar, que é: Jesus dá ordem para não viver ansioso. Nós lemos isso, versículo 25 e o versículo 31. Jesus fala claramente para não viver ansioso. Olha, novamente, então, a primeira coisa que Jesus ensinou sobre a ansiedade é a ordem que ele dá. Jesus dá a ordem para não viver ansioso. Olha o versículo 25. Não andeis ansiosos pela vida. E o verso 31 ele fala também: portanto, não vos inquieteis. Lembra daquelas palavras que eu disse que são usadas paralelamente? Então, preocupação, inquietação, ansiosidade, tudo isso está relacionado com o mesmo ensino. A inquietação é o que move o nosso coração. Lembrando aqui até de Marta e Maria, né? A grande questão de Marta não era o trabalho em si, mas principalmente a ansiedade do seu coração. E Jesus, a primeira coisa que ele ensina é: não fiquem ansiosos. É uma ordem que o Senhor dá aos seus discípulos e também para nós. E essa ordem ela é tão enfática, interessante você pensar nisso, que ele se refere 5 vezes com palavras diferentes de cuidado, ansiedade, inquietação nesse texto, dizendo que nós não podemos viver ansiosos, né? Como eu disse, às vezes a gente fala para as pessoas: não fique ansioso, mas o que o Senhor dá é uma ordem para o seu povo e para os seus discípulos, para que eles não vivam ansiosamente. Então isso faz com que a gente comece a pensar uma coisa importante, meus irmãos.
de que a ansiedade, ela não pode ser tratada por nós como algo pequeno, sendo que veio da parte do próprio Senhor a ideia que ele diz: não viva ansioso. Como eu disse, não é um conselho amigável, é um imperativo, é uma ordem da parte do Senhor, nos ensinando e também trazendo esse desafio para que nós não vivamos assim. Então, a ansiedade aqui pode certamente pegar o nosso coração, né? Nós podemos ficar ansiosos por coisas habituais da vida, né? Como e o Senhor diz isso, né? Não fique ansioso pela comida ou pela bebida. Quer dizer, ele traz coisas básicas da nossa vida que pode se estender a coisas muito mais intensas, né? Em outras áreas, trabalho, cuidado de filho e tudo mais. E às vezes nós confundimos, lembra lá do início? Viver diligente ou cuidar diligente e viver ansioso. Às vezes nós não sabemos diferenciá-los, ou até mesmo que existia, mas às vezes a gente se desculpa pela nossa ansiedade, dizendo que é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Ou eu preciso fazer alguma coisa. Mas na verdade, isso revela um domínio no nosso coração com relação às preocupações que nos tomam ou que nos leva a querer controlar ou a se livrar de algo com relação a isso, né? Então, a proibição, principalmente aqui no início, vem de uma desvalorização que nós damos com relação ao cuidado do Senhor, porque ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou pela vossa vida, pelo que comer, e aí ele fala assim: não vale mais vocês. Então, olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, o andar ansioso aqui, além de ser, obviamente, uma desconfiança do cuidado de Deus no aspecto da nossa vida, também é negar a ordem criacional de um Deus provedor que está em todo o tempo cuidando da nossa vida. Então perceba que a ansiedade é coisa séria que a Escritura trata, apesar de vivermos no nosso contexto, muitas vezes, pessoas ansiosas, nosso próprio coração, e é interessante que a ansiedade não toma só o coração de um adulto, né? Toma o coração de uma criança, de um adolescente, de desenvolvimento, e o primeiro modo que nós devemos olhar para a ansiedade é dizer: olha, o Senhor está dizendo para que eu não viva assim. E se Ele está dizendo para eu não viver assim, isso traz um aspecto importante do ensinamento da Escritura, de uma ordem do Senhor. E desobedecer esta ordem, estamos indo contra o Senhor no sentido de pecar, contra algo que Ele tem nos dito. E perceba, né, eu estou obviamente dizendo isso, e eu sei que não basta aliás, pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso olhar para você agora e falar: não fique ansioso. Você pode dizer assim: olha, é verdade, não preciso ficar ansioso. E tratar o seu coração. Ou você pode ouvir isso e dizer assim: ah, falar é fácil. Né? E realmente, né, quando a gente trata do nosso coração, lida com esse processo, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, a comunhão com os irmãos em Cristo, né, o participar da igreja, do dia do Senhor, obviamente que tudo isso são recursos que o Senhor tem nos dado, como Pedro descreve. Então, abandonar ou mudar esse estilo de vida ansioso, obviamente, é um grande desafio, né? E isso leva, às vezes, a questões mais extremas, né? Como questões psicossomáticas, pessoas onde acontece a ansiedade no corpo, né? No sentido de você ter uma taquicardia aí, uma falta de ar, né? Uma dor no peito, né? Enfim, sintomas com relação a isso, qual pessoas experimentam esse estado. Mas ainda que tenhamos essas e outras experiências com relação ao viver ansioso, a Bíblia é clara em coordenar a nossa mente, dirigir a nossa perspectiva de dizer assim: olha, o Senhor está dizendo, não ande ansioso pela vossa vida, e Paulo reforça isso ampliando, dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, isso é importante que nós entendamos, até mesmo para ter um coração voltado a dizer: Senhor, então transforma o meu coração, né? Mude a minha vida, e quais os passos bíblicos que o Senhor me orienta e me dá graça para que eu possa então obedecer a sua palavra. Bom, a preocupação pecaminosa, né, ela é um resultado, como o próprio texto diz, de não confiarmos em Deus como nós deveríamos. Por isso que existe uma proibição. Então Jesus refere aos preocupados como homens de pequena fé, né, no sentido de confrontá-los, de tratar o coração dele. Bom, Jesus também disse uma segunda coisa sobre a ansiedade. Primeiro é que ele diz: proíba a ansiedade, né? O Senhor proíbe. Uma segunda coisa que Jesus ensina sobre a ansiedade é: Jesus disse que devemos observar as aves do céu e os lírios, né, do campo. O verso 26 fala a respeito disso. Olha só que interessante. Ele diz assim: observai as aves do céu.
não semeiam, não colhem, não juntam, mas eles têm provisão. Os lírios também. Então, a ordem que o Senhor faz aqui é interessante. Eu gosto disso, né? Do Senhor tratando o coração dos discípulos e tratando também o nosso coração. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor sai, se a gente fosse estruturar esse texto, de um argumento maior para um argumento menor. Em que sentido? Ou do macro para o micro. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui daqui a pouquinho. O Senhor está dizendo o seguinte: ele fala assim para os discípulos: observem as aves do céu. O Senhor está se referindo à criação, à ordem da criação. Né? Desde lá de Gênesis, nós vemos que Deus criando todas as coisas. Deus cria as árvores, Deus cria as sementes, Deus cria os pássaros. E ao Deus criar tudo isso, ele é o Deus provedor da sua criação. Então, o argumento que o Senhor Jesus está falando para os discípulos é uma ordem da criação e da providência. Deus criou tudo e cuida de tudo. Então, ele está dizendo: olha para a criação. E é interessante que o viver ansioso, ele rouba de nós a contemplação do cuidado providencial de Deus. Sabe por quê? Você fica tão ansioso querendo resolver, né? Você deve lembrar aí, acho que o Diogo também lembra aqui, de momentos que você está ansioso, né? Você vai orar, você, Senhor, abençoa, boa noite, obrigado, Senhor, tchau. Não consegue nem orar. É porque está com o coração querendo alguma coisa, querendo dominar, querendo responder. Então, a gente fica naquela coisa assim de, não, preciso agir, preciso fazer, né? Enquanto não tem uma resposta que acalme o coração. E isso nos tira a contemplação, nos tira a perspectiva de observar, principalmente aqui, o cuidado e a providência de Deus. O Salmo fala que os céus manifestam a glória de Deus. E o que o Senhor está dizendo aqui é: olhe para a criação. Vocês têm um primeiro argumento sobre o modo da ordem que eu dei. Não vivam ansiosos. Por quê? Olhem para o Criador. Olhe se em algum momento da história, desde o início até hoje, a criação foi desamparada pela providência do Deus Criador de todas as coisas. Claro que não. E é interessante aqui que esse argumento ele funciona para todos, não só para os crentes que confiam, né, de modo salvífico em Cristo, mas também para todos aqueles que também não. Quer dizer, de uma forma geral, e a graça comum do Senhor está cuidando de todo mundo. Chove sobre os justos e sobre os injustos. Então, providencialmente, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele é um Deus presente. Então, aqui, obviamente, Jesus não está defendendo a ociosidade, mas ele está vendo o seguinte: o cuidado diligente. Olha, olhe para isso. A ideia não é que você não vai trabalhar, né, e a comida vai vir. Não é que você não tem que ter um cuidado e as coisas vão acontecer. Ele está dizendo: olhe para o Criador. O Criador está cuidando de tudo. Ele está providenciando todas as coisas. Então, a ansiedade do nosso coração nos tira essa perspectiva da contemplação de um Deus provedor. E é interessante, a gente vai ver um pouquinho depois, que ao tirar essa perspectiva, nós nos tornamos os nossos provedores. Nós precisamos fazer coisas e tomar decisões e dirigir a vida dos nossos filhos. Perceba, isso não é só na comida e na bebida, isso é em tudo na vida, onde nós queremos, né, tomar uma decisão para aplacar a questão do nosso próprio coração, então nós perdemos a perspectiva, inclusive, às vezes, da soberania de Deus. Homens lidaram com isso quando estiveram com seus corações ansiosos. Agora, Jesus disse uma terceira coisa sobre a ansiedade, ele ensinou uma terceira coisa. Então, Jesus disse que o viver ansioso é um desperdício de tempo. Jesus disse isso. Né? Então, ele fala no versículo 27 o seguinte, ele diz assim, olha só, então o que Jesus ensinou? Terceira lição, Jesus ansioso é um desperdício de tempo. Por quê? Olha o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E o versículo 34, porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha a ansiedade sendo colocada para questões amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu o quê? Próprio mal. Né? E é interessante isso daqui, Jesus está dizendo assim, olha, se você ficar ansioso, sabe o que vai acontecer? No curso da sua vida, no que realmente tem que acontecer? Nada. Pergunto para o Diogo que está aqui, pergunto para o meu coração, pergunto para você que está me assistindo. Todas as vezes que você ficou ansioso, mudou alguma coisa?
Mudou uma coisa, mudou. Chegou uma gastrite nervosa aí. Isso muda nosso corpo, nosso estado. Mas o que o Senhor está dizendo? Que o preocupar-se e o viver ansiosamente de modo pecaminoso não vai mudar os planos de um Deus soberano. Eu vou dar um exemplo para você, e talvez esse exemplo seja um pouco mais forte, mas eu acho que você vai entender com relação a isso. Você vai lá e faz um exame. Você fez um exame, foi lá, tirou sangue, né? Ou fez outros exames de imagem. Aí o exame chega e você pega o exame e você fala assim: ah, recebi o exame, vou esperar, não sou médico, vou esperar ir até o médico para então entregar esse exame para alguém que tem competência em fazer leituras de gráficos e tudo mais. Você faz isso, certo? Bom, acho que não, pelo menos. Aí você faz o quê? Você pega o exame, aí você vai no Google, você olha as taxas, aí fala, aí tem uma observação no seu exame. Você coloca assim, observação tal no meu exame. Aí vem a lista do que você pode ter. Primeira palavra, câncer. Aí pronto. Aí você não dorme direito. Aí você já, meu Deus do céu. Aí você vai ligar para o amigo, aí você vai ligar para o médico, liga para o amigo médico. Aí o médico, não, vamos ver o que é, vamos ver o que é, meu Deus do céu, eu estou em fase terminal. Nós somos assim, né? Ou então, notícias que nós recebemos. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer tudo isso e que isso não vai mexer com as suas emoções e tudo mais. Nós estamos num mundo que experimentamos isso. Mas veja bem, e aí eu quero dizer, pensando em todas as coisas que envolvem isso. Se você tiver que lidar com uma situação de doença na sua vida, o ficar ansioso não vai tirar você desse curso, se assim Deus quiser que você viva isso. Lidar com questões com seus filhos, com seu marido, sua esposa, né, não vão ser mudadas pela perspectiva de você viver ansioso. O que o Senhor está dizendo? Ele é soberano sobre a nossa vida. A ansiedade, ela tem uma falsa ilusão de controle. Então, quanto mais eu fico ansioso, mais eu consigo. Não, mas eu vou fazer isso, mas aquilo. Eu quero fechar todos os possíveis portões que querem estar abertos para a minha ansiedade. Isso é uma demonstração de controle do nosso coração. É claro que isso, como salmista, né, quando você lê o salmo, você vê isso, né? Eles estão felizes, tristes, é uma montanha-russa de emoções ali nos salmos, mas ao mesmo tempo, e a experiência que nós temos, né? Mas eles reconhecem que o Senhor é aquele que é o soberano sobre todas as coisas. Então, a sua e a minha vida de ansiedade, ou momentos que nós podemos experimentar, não vai mudar o plano de Deus. Ao contrário, né? Nós teremos que aprender a viver com o plano que Deus tem, com os seus decretos, com os seus planos soberanos. Ele não nos promete que, ao ficarmos ansiosos, isso vai mudar alguma coisa, mas ele promete que terá a graça dele para nos sustentar em qualquer situação. Ou seja, é, pegando a questão da doença, né? Claro que você tem que fazer um exame, você tem que se cuidar, tudo isso faz parte, inclusive, de um cuidado diligente. Mas esse cuidado diligente passa a ser um pecado, né? Ou uma ansiedade, quando a gente quer fazer de tudo para fugir daquela situação, de uma forma de rejeição, inclusive, ou até mesmo isso toma o nosso coração que nos impede de enxergar a soberania de Deus. Eu sei que não é fácil a gente lidar com coisas da nossa vida e dizer assim, não, Deus está permitindo que eu passe isso, é a soberania dele e eu vou aceitar. Né? É claro que a gente pode, muitas vezes, queixar-se piedosamente, como o salmista fez, mas isso em tempo nenhum pode nos levar a duvidar do cuidado soberano do nosso Deus. Né? Então, o que muda ao ficar ansioso? Na soberania, no plano perfeito dele, absolutamente nada. Né? Ao contrário, né? Isso faz com que se confirme a palavra dele no nosso coração. E aí, tem se identificado com algumas coisas aqui? Tem se identificado, Diogo? O Diogo só responde assim aqui, né? Bom, vamos pro chat. Eu quero bater um papo com você que está aí. Eu preciso te ouvir também, muitas coisas que você pode compartilhar aqui com relação à sua experiência. Ó, o pessoal está escrevendo aqui também. Eu estou passando pelo processo de ansiedade e tal ponto que estou, uso de medicamento. Aqui a Karina tem compartilhado conosco, tá? A Neila diz uma bênção. Lisiane diz, pastor, os filhos de pais ansiosos vão ser também ansiosos, né? Por ver os pais, eles podem aprender? Eu já vou responder essa pergunta aqui. A Vivi diz, como controlar a ansiedade sem pecar? Ai, meu Deus, todo mundo quer isso aqui, né? Ou a gente já vai falar um pouquinho sobre isso lá no final.
Pastor, podemos afirmar que a ansiedade é falta de fé ou confiança em Deus, ou é ausência de conhecimento nas Escrituras Sagradas? Muito boa pergunta. Eu tenho que responder as perguntas, né? Não só ler. Muito boa pergunta, já vou responder também, tá? Bom, eu vou responder aqui algumas perguntas para a gente poder, né, ir caminhando aqui também no nosso tempo, tá? Então, a primeira pergunta aqui foi da Lisiane, certo, Diogo? Isso, da Lisiane, tá? Então, pastor, os filhos dos pais ansiosos vão ser também ansiosos? Bem, e aí, por ver e aprender, olha só, muito boa a sua pergunta, e nós vivemos hoje, né? Eu faço aconselhamento com crianças também, e a gente vê uma grande quantidade de crianças ansiosas. Não que nunca existiu, sempre existiram, né? Mas a criança ela lida num aspecto de ansiedade diferente de um adulto, por exemplo. Então, a dinâmica do coração é o mesmo, mas às vezes os motivos são os outros. Não o motivo interno, o motivo externo, né? Então, você fala para a criança assim: amanhã a gente vai. Bom, se bem que o adulto também faz isso, né? Amanhã a gente vai passear. Tem adulto que nem dorme também, né? Vai viajar. Amanhã vai chegar a sua encomenda. Você é daquele que compra a encomenda, né? Compra e fica lá. Chegou. Você quer ver onde o caminhão está parando? Enfim. Mas pode influenciar? Claramente pode influenciar. Eu só não gosto de pensar nisso como algo determinante. Assim, vai ser ansioso de qualquer jeito. Não. Eu entendo ali também, né, que o Senhor trabalhando no coração, essa criança sendo exposta nesse aspecto né, da palavra de Deus. Então, assim, vai ser, eu não posso dizer sim, o pai o filho também vai ser, como uma questão de, né, hereditária nesse sentido. Mas é claro, a criança vivendo num ambiente ansioso, isso pode influenciar no coração dela. Lembrando, tá? Muito importante. E a ansiedade, a gente vai falar depois, eu falo, a gente vai falar depois, adianta aqui, né? Mas assim, a gente vai aprofundar tem a ver com o nosso coração, mas também nós somos seres que influenciam uns aos outros. Né? Paulo fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se a vida piedosa pode servir de um exemplo para que nós possamos copiar os nossos irmãos, até quando a gente escuta bons testemunhos, obviamente também que o modo como nós vivemos a nossa vida também pode ser um exemplo para os nossos filhos. Então, a maneira como nós lidamos, a maneira como nós nos comunicamos. Então, o viver ansioso dos pais pode refletir na vida dos seus filhos. Inclusive, quando nós fazemos aconselhamento de crianças, juniores e adolescentes, nós também trabalhamos com os pais e às vezes os pais também têm um viver ansioso, né? Então a sua pergunta tem a ver e pode sim ter essa influência. Como eu falei, não gosto muito da perspectiva de determinante, mas entendo que há sim, até porque a Escritura fala que nós influenciamos e somos também influenciados, tá? Outra pergunta aqui como controlar a ansiedade sem pecar? Eu vou falar na parte final do que Jesus ensinou. Então, fica aí, Vivi, e daqui a pouco eu respondo, tá? Vivi perguntou assim: a ansiedade patológica também é pecado? Toda ansiedade é patológica. Por quê? Qual que é a perspectiva de uma ansiedade? Qual que é a definição de uma ansiedade patológica? É quando ela atrapalha, você tem a questão psicossomática, quando ela atrapalha a sua vida. Qual ansiedade, tá? Não atrapalha a vida. Todas elas. Algumas muito mais, outras menos, né? Então, nesse aspecto, quando a gente fala de ansiedade patológica, a gente está falando, muitas vezes, as pessoas às vezes têm a ideia de que alguma coisa química é o que provoca a ansiedade, né? Mas até estudos científicos e até a própria escritura mostra que muitas vezes aliás, é o contrário. É o meu estado, né, da alma, do coração que provoca isso no meu corpo. Então, toda ansiedade é patológica, não tem uma ansiedade não patológica, porque todas elas se manifestam no nosso corpo e todas elas têm uma perspectiva de nos atrapalhar em algo, seja na confiança do Senhor ou seja numa atividade prática da vida, tá? Então é importante entender isso. É verdade, não resolvemos nada, com ansiedade não mudou o problema, só me deu doenças. É verdade, Maria, infelizmente. Juliana, explicação maravilhosa. Pastor, você acredita que boa parte das pessoas são ansiosas? Acredito que sim. Não deveria. Nós podemos pensar assim: todos nós lidamos com ansiedade. Algumas mais, outras menos. Outras vivem nesse processo, né? E por causa do mundo imediatista, por causa de vários problemas que acontecem, né? E também do nosso coração. Então, nesse aspecto, sim, todos nós podemos enfrentar, né? E provavelmente, talvez a maioria, mas talvez todos, podem ser tentados a viver ansiosamente, tá? E aí confundir entre a ansiedade de cuidado, eu preciso cuidar das coisas e na verdade está vivendo um ciclo de ansiedade pecaminosa.
Bom, vamos voltar aqui para o que Jesus disse, porque a gente precisa terminar, né? Precisa terminar isso sobre o que Jesus disse sobre a ansiedade. Então, até aqui, nós vimos que o Senhor proíbe, nós vimos que o Senhor manda observar a criação, nós vimos que o Senhor diz que viver ansioso é uma perda de tempo, e Jesus disse, olha, isso é importante. O pessoal aqui vai escrever no chat para vocês, grave isso é muito importante. Jesus disse que a ansiedade revela onde está o nosso coração. Percebe que Jesus fala de ansiedade que nasce e que vem do coração. O que é o coração na Escritura? O centro de controle da nossa vida. Tudo aquilo que o ser humano é o coração. Jesus trata a ansiedade não como algo simples, mas como um problema que está relacionado intimamente com o coração. Ele diz, olha como isso é forte, ele diz que os gentios procuram isso, ou seja, os discípulos deveriam procurar uma outra coisa. O Senhor fala de uma questão de fé. O Senhor diz que a ansiedade que nós experimentamos, a pecaminosa, claro que todas elas acontecem no nosso coração, mas a pecaminosa, a egocêntrica, ela vem de uma dinâmica do nosso coração. Então não é só a circunstância, não é a circunstância que gera ansiedade em mim. Por isso que eu disse a resposta lá para a Lisiane, os pais podem influenciar, mas da onde sai a verdadeira, né, a fonte da ansiedade? O coração. Então, eu posso viver num ambiente onde eu posso estar exposto à ansiedade, ou em situações né, que tragam isso. Mas Jesus diz que a ansiedade é uma coisa do coração. E principalmente, Jesus disse que a ansiedade pecaminosa é uma preocupação demasiada com cuidado pessoal. É a importância que damos sobre os próprios cuidados ou daqueles que fazem parte da nossa família. Entendeu isso? O Senhor está dizendo que a preocupação pecaminosa sai do coração. Né? Quando ele diz, exatamente em dois textos, olha isso, ele diz assim, versículo 30, ora, se Deus veste assim a Eva, que existe hoje, amanhã, né, lançada no forno, ele coloca homens de pequena fé, a ideia de crença, crença do coração. E outro versículo, é o versículo também que fala sobre o 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Né? Por que ele está dizendo isso? O gentio, ele não tem referência de provisão. Às vezes até a criação, que é uma revelação, né, geral, eles olham e dizem e continuam dizendo, sou eu mesmo. Então ele está dizendo assim, quem é que procura ser o seu próprio provedor? Quem é que procura ser aquele que quer ser o seu autossustentador? Aqueles que não têm a referência nem do Criador e nem do Deus Pai, no sentido pessoal do cuidado. E o Senhor está dizendo que isso é uma questão de fé, isso é uma questão de coração. E ele olha para os discípulos e ele fala assim, e isso então é uma questão do coração, né, no sentido de não ter a referência sobre em quem realmente eu possa crer. Então a ideia de cuidado pessoal, tanto se colocar como provedor, quanto também ter aquele cuidado pessoal. Então, o grande ensinamento que Cristo nos dá é que nós precisamos que a nossa confiança esteja de fato em Deus e não em nós, e não no que nós podemos fazer. Outra coisa também é que Jesus disse que temos um Pai que sabe do que precisamos. Ah, isso é lindo. Ele sai da ordem da criação ou do que é criacional e ele chega para algo que é pessoal. É como que ele fala ao coração dos discípulos e ele também fala ao nosso coração. Jesus refina ainda muito mais o cuidado de Deus pelo seu povo, pelos seus filhos. Ele fala assim, chamando Deus de Pai, lá é o Criador, agora é Pai. Ele diz assim, ele sabe que você precisa disso. Quer dizer, o conhecimento, o cuidado pessoal do nosso Deus. O que isso ensina a gente? Que nós não estamos à mercê da nossa própria sorte. Nós não estamos sendo guiados pelo nada. Nós temos um Deus que é provedor como Criador, mas também como um Pai pessoal que está cuidando e tratando cada parte da nossa vida e do nosso coração. É um argumento para dizer assim: você precisa viver ansioso quando você tem um Deus Criador que cuida de você, da criação, e quando tem um Deus Pai que cuida pessoalmente das suas coisas. Então, isso é o que anima o nosso coração.
E agora, respondendo à pergunta como abandonar, né, ou como deixar o viver ansioso, Jesus disse aí uma sexta coisa aí também com relação a isso. Jesus disse que lidamos com a ansiedade estabelecendo prioridades bíblicas. O que que isso significa? Naquele que vive ansioso, a prioridade é o seu próprio coração. Ele está buscando coisas do seu próprio reino, né? Então, a preocupação pecaminosa, ela consiste no ato de desviar os nossos olhos de Cristo para buscarmos ou servirmos as coisas erradas do nosso próprio coração, das coisas que nós queremos. Então, o verbo buscar aqui, nesse aspecto, né? Então, por que Jesus está dizendo isso? Ele fala, aqueles que buscam sua provisão, e no verso 33 ele fala assim, buscai, quer dizer, deixe de olhar para as suas próprias providências ou como algo que providencia para si mesmo, e ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? O verbo buscar aqui que Jesus usa subentende uma vida absorvida pela busca. Olha só, por isso que viver ansioso é buscar coisas de si, para si. Lembra a diferença de Paulo? Paulo está ansioso e preocupado pela igreja, pelo outro, né? E não como egoísmo, e não que desconsidera a fé e a soberania de Deus. Isso é importante nessa definição. O que está acontecendo aqui? A busca que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é aquilo que traz uma questão de absorver a vida. Então, aquilo que absorve a minha vida é a minha prioridade. Se for eu, meu bem-estar, o bem-estar da minha família, eu vou viver ansioso buscando esse bem-estar o tempo todo. Mas se é Cristo, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a forma do verbo aqui que Jesus usa poderia ser traduzido assim: estai buscando constantemente. Note que buscai primeiro, ou seja, dai a prioridade a Deus que é devida. A ansiedade, ela nos retira isso para buscar coisas que satisfaz o nosso próprio coração, tá? Do nosso próprio cuidado. Então, o antídoto que Jesus usa aqui para tratar a ansiedade é tenha uma volta, né, no sentido de pare de buscar coisas egocêntricas e busque em primeiro lugar o reino. Absorva a sua vida com o reino, absorva a sua vida com o relacionamento com o Senhor, em, né, buscar as coisas do Senhor e a sua justiça. E aí ele fala assim, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quer dizer, aquilo que o Senhor vai dando graciosamente para mim e para você. Ou seja, estabelecer uma vida de anseio pelo reino de Deus e pela sua justiça. Claro que em alguns vai ser um processo, alguns vão passar por aconselhamento, né? Mas o Senhor trata nesse texto a incredulidade na ansiedade para crer em quem Deus é, na provisão dele como Criador, como Pai, e para refletir que isso é uma questão do nosso coração e que a nossa vida está absorvida por coisas terrenas, o que Jesus diz nos versos anteriores, como eu disse na introdução. E a partir disso, então, eu estabeleço, eu vivo ansiosamente, sem confiar no Senhor. Então, essas são algumas coisas que Jesus disse sobre a ansiedade. Ou seja, nos trazendo uma perspectiva que podemos e devemos tratar o nosso coração. Bom, eu quero fazer um exercício com você que está aí do outro lado da tela, assistindo a gente pelo computador, pelo tablet, pela TV, para mim também e para o Diogo que está aqui comigo. Então todos nós vamos fazer um exercício. Esse exercício não precisa levantar, não precisa correr, não precisa fazer nada, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai fazer uma reflexão, tá? Então você vai pensar nas perguntas que eu estou fazendo aqui, claro que a gente vai fazer mais rápido aqui, mas depois você pode fazer com mais tempo aí diante do Senhor, tá? Olha só, são perguntas de autoavaliação sobre o modo se eu tenho cuidado diligente ou se eu tenho um viver ansioso. E como que eu trato isso também. Primeira pergunta. Quais são as áreas da sua vida que provam ansiedade com maior frequência? Criação de filhos? Trabalho? Pagar o boleto? Os boletos do final do mês? O que mais traz ansiedade? Você avaliando assim a sua vida. Segunda pergunta. Quais são as mentiras em que você acredita e os ídolos específicos que você é mais propenso a adorar dentro da ansiedade? Então, quais ídolos você tem no seu coração? Um deles, todo mundo tem quando tem ansiedade. Sabe qual é? Sabe qual é, Diogo? Controle.
reconhecimento. Quero controlar as coisas. É um ídolo que nós temos aí em comum quando nós lidamos com a ansiedade. Terceira pergunta, avalia seu coração. Quais verdades específicas a respeito de Deus e quais promessas de Deus eu preciso abraçar a cada dia? Qual parte, né, o que do caráter de Deus que o próprio Cristo fala no texto que nós lemos, você deve reconhecer e crer com relação ao seu relacionamento com o Senhor? E como que isso também afeta a sua vida? Quarta e última pergunta. Quais os passos de fé e obediência que você precisa dar hoje? Quais as tarefas que ele me chama a cumprir, que o Senhor te chama a cumprir na graça dele? Percebe que o Senhor trata o nosso coração graciosamente, assim como ele trata a vida dos discípulos. Então aqui eu gostaria de incentivá-lo a fazer essas perguntas depois, diante do Senhor, a crer na graça e no cuidado e principalmente na palavra de Jesus. Quando ele dá uma ordem, ele mesmo dá tudo o que nós precisamos para que nós possamos obedecê-lo na nossa vida. Não é assim, ele deu a ordem, agora é a sua vez. É simplesmente você. Não. É a graça dele atuando em nós para que nós possamos responder conforme a vontade e o querer do nosso Deus no relacionamento que nós devemos ter com o nosso Senhor. Então, isso que tudo que Jesus ensinou sobre a ansiedade, que esteja fortemente no seu coração. Sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer indicação de literatura. Eu quero fazer 2 indicações. São 2 livros excelentes para que você possa se aprofundar mais nesse assunto. Então, vai ser colocado aqui a primeira indicação, que é o livro da Elyse Fitzpatrick. O livro chama Vencendo Medos e Ansiedades. Então, uma irmã em Cristo, a Elyse, que escreveu, inclusive, vários outros livros que nós, talvez você já tenha lido, né? Como Pais Fracos, Deus Forte e tantos outros aí. E esse é um livro excelente dela que fala sobre medo e ansiedade, tá? E o segundo livro, que é uma série da editora Nutra, que é muito bom também, que chama Por que se preocupar, do autor Robert Jones. Então, está aqui na sua tela, está deste lado aqui. Hoje eu aprendi, tá vendo? Então você pode procurar pelo link, procurar. Se você é aqui da nossa igreja, da IPN, nós temos uma livraria aqui que funciona com uma parceria e você pode encontrar esses livros aqui na nossa igreja também, ok? Bom, voltando aqui para o chat, vamos ver aqui o que o pessoal está falando, se tem mais alguma participação. E daqui a pouco nós chegamos ao final do nosso programa. A Vivi diz, cuidado com a ansiedade. Karina. Tiago, responde a minha pergunta, por favor. O senhor pulou, estou ansiosa para saber. Qual pergunta, Diogo? Ah, tá, muito bom. Você está ansiosa por causa disso? Aqui, ó, a Vivi, foi a Vivi ou a Juliana? A Vivi já colocou aqui, cuidado com a ansiedade. O pessoal já tem ansiedade no chat, né? Deixa eu voltar aqui, cadê a pergunta? Deixa eu achar aqui, se alguém achar, pode ler para mim aí. Aqui, né? Que vocês aí não vão conseguir. Bom, a pergunta é, pastor, podemos afirmar que a ansiedade é falta de fé? Está relacionado a isso. Gente, quando a gente fala falta de fé, muitas pessoas falam assim, Deus está falando que eu não sou crente, que eu não sou de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Um crente pode experimentar ansiedade? Quando eu falo que pode, não é porque pode estar permitido aqui, pode no mundo caído. Então, quando a gente fala falta de fé, não é que não é salvo, que não crê em Jesus. O pessoal gosta de brigar por causa disso, mas não precisa brigar, porque não é isso que a Escritura está dizendo. Tá? É falta de fé? O Senhor está dizendo sim, está crendo na sua provisão e não na provisão divina do Criador. Então está relacionado a isso. E também pode estar relacionado com desconhecer a Escritura? Sim, em que sentido? O caráter de Deus, o bondoso. Por isso que quando a gente trata sobre isso, a gente pede para as pessoas estudarem sobre o caráter de Deus, esse Deus provedor. Então sim, tá? Está relacionado a isso. Vamos ler aqui a última leitura do chat, né? Ansiedade versus confiança, o grande desafio de todo crente. Bruno, verdade. Cuidado diligente, confiança, né? E também a ansiedade aqui. Tem como colocar essas perguntas aí? Que perguntas, Rafaela? Tem. Depois a gente coloca aí na descrição para vocês, tá? Tem um do John MacArthur que foi um divisor de águas para mim. Vivi, tem. Abaixa a Ansiedade do John MacArthur. Né? Eu tenho esse livro aqui, já li. Excelente esse livro, muito bom. A Lucília diz, bênção demais essa palavra, como está me edificando. Amém. Ficamos gratos a Deus por isso.
pela sua participação aqui, e não só a sua, mas de todos que tiveram essa noite aqui conosco. E nós estamos chegando ao final do nosso programa, do Vida e Escritura, tratando desse tema. Voltando aqui na enquete, nós tivemos 48 votos, 31 diz que sim, deu uma crescida aí, aumentou, mas 69 diz que não. Agora você já sabe, pelo menos de uma forma mais geral, sobre a diferença entre uma coisa e outra também, nesse sentido. Bem, bom, eu quero fechar aqui falando algumas coisas importantes. Primeiro, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, no IPN Online, no nosso canal aqui do YouTube, para você não só participar e ter acesso a este vídeo, mas aos outros vídeos de pregação, de lives antigas, de programas antigos, que você também pode ter acesso. Com certeza isso vai edificar a sua vida. E se você não segue a gente nas redes sociais, deve seguir, vai lá no Instagram e segue IP Nacional, tá? Então procura a gente lá no Instagram. Nós postamos também o tema das lives, outras programações que a nossa igreja faz. E se você está em Brasília, né, você pode vir nos visitar aqui, a 906 Sul, vir aqui presencialmente, e com certeza vai ser uma bênção poder caminhar com você aqui presencialmente. Olha, o pessoal está dizendo aqui, essas perguntas atingiu o meu coração. Olha só, atinge o nosso também, né? Nós vamos deixar essas perguntas escritas para que você possa também fazer a reflexão depois. A gente vai colocar na descrição. Dá para colocar, né? Ok. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus por mais um programa Vida e Escritura, por oração que você tem orado por esse programa, segundo episódio hoje, né, pelo pessoal que trabalha, que apoia, criativa aqui da nossa igreja. Nós louvamos a Deus e esse é o intuito. Quando nós lemos aqui no chat que você foi tocado, que você foi edificado, que isso atingiu o seu coração, isso é uma grande alegria, né? Porque esse é o propósito de honrar e glorificar a Deus e também de servir aqueles que estão mesmo presencialmente aqui ou distante, talvez você em outro estado, em outro local aí do nosso país. E eu quero desafiar o seu coração, desafiar a confiar no Senhor, a crescer na graça dele e a tratar o seu coração ansioso, né? Começando pelo arrependimento, né? Quando nós estamos ansiosos, nós meio não dizemos assim, acho que ele não é suficiente para cuidar da minha vida, né? E isso pode afetar, e com certeza vai afetar o nosso coração. Por outro lado, ao lidar com isso, né, não pense que Deus o abandonou, não tenha esse sentimento, ou não pense que você não é mais salvo, né? Mesmo às vezes experimentando isso pode vir a dúvida, ao contrário. Procure o Senhor, procure a palavra, procure aconselhamento, procure caminhar com irmãos mais maduros, para que vocês então possam crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que essas palavras que nós falamos aqui hoje possa alcançar o seu coração e alcançar um sentido não só de identificar coisas e comportamentos que você tem, mas principalmente de se voltar para o Pai Celestial, aquele que cuida verdadeiramente da nossa vida. Eu quero finalizar esse programa trazendo a lembrança que Jesus traz para a gente. Ele diz assim: o vosso Pai sabe que precisa de todas elas. Meus irmãos, o nosso Pai, Ele está cuidando pessoalmente de nós. E isso é um descanso para o nosso coração. Isso é um descanso para o seu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue guardando o seu coração. Se Deus permitir, nós estaremos aqui na próxima semana e na outra, se assim o Senhor permitir, falando de mais temas. Nós não vamos falar o tema ainda da outra, não fique ansioso, né? E que Deus continue abençoando a sua vida, e que você tenha uma excelente noite. Vida e Escritura. Quando vida e Escritura se encontram, quando a palavra de Deus dá a resposta para o nosso coração, essa é a busca que nós devemos ter constantemente. Deus abençoe a sua vida e um excelente final de semana, que o Senhor conforte e continue confortação.